Olá pessoal, de novo a gente aqui com o nosso curso de Antropologia Social. Bom, hoje a gente vai focar um pouco no positivismo. Na aula passada a gente falou um pouco do evolucionismo e da questão da raça. Esse conceito de raça, ele permeou as ciências humanas e biológicas durante muito tempo. Em verdade, ele só vai ser quebrado mesmo com o mapeamento do genoma humano a partir do ano 2000, onde a gente descobriu, mapeando o genoma, que fenotipicamente não há determinismos biológicos no ser humano. Você pode ser muito mais parecido com um neozelandês, com um australiano, do que com seu vizinho ali do lado. O que significa que geneticamente o ser humano não possui muitos determinismos. A gente sabia mais ou menos disso quando, estudando a estrutura do cérebro humano a partir da neurociência, a gente sabe que nós temos uma área do cérebro chamada neocórtex. Faz com que os seres humanos tenham seus instintos completamente desprogramados. Nós não temos programações biológicas que determinem nossos comportamentos. Como grandes primatas e como os únicos representantes sobreviventes do gênero Homo, nós aprendemos com nossos irmãos, com nossos vizinhos, com nossa comunidade. Basta a gente dar uma olhadinha para o bebê humano quando ele nasce, né? Ele é meio bobão. Ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não sabe comer e ele precisa ser ensinado até a respirar. É bom a gente lembrar quando nasce, a enfermeira ou o médico faz um procedimento para abrir os pulmões dele. Porque o feto humano, ele nasce incompleto. Basta você lembrar de sua mãe ou sua avó, ou sua bisavó falando da moleira, que é aquela área do alto da cabeça do bebê que fica molinho. É porque nosso cérebro, depois de nascido, continua crescendo e se desenvolvendo para poder estabelecer conexões sinápticas para aprender cada vez mais. Por isso é que o bobãozão lá, o bebezão, fica olhando tudo ele quer pegar, tudo ele quer provar, porque naquele momento ele está aprendendo. Entretanto, lá no século XIX, não se acreditava nisso. Se acreditava na ideia de uma unidade humana programada a partir da origem geográfica. Se acreditava num determinismo geográfico que a localidade estabelecia os padrões de comportamento que você traria geneticamente. A gente sabe que hoje isso não é verdade, mas durante o século XIX, ascende na França e aqui no Brasil um pensamento filosófico específico, o positivismo. O positivismo preconiza a ideia que somente o conhecimento científico, construído de forma empírica, pode produzir verdade. É a única fonte de verdade. Isso faz com que outras formas de conhecimento, como a religião, como a cultura eu não diria assim, mas como a arte, como a literatura no geral, elas sejam vistas como formas menos verdadeiras de expressar a realidade. Formas que estariam permeadas pela subjetividade humana, e essa subjetividade, aquilo que nos torna humano, deveria ser retirada da produção científica. Ainda bem que a gente não faz mais isso. Mas, a título de conhecimento, o positivismo ele vai ser fortemente influenciado pelo evolucionismo. E a ideia aqui é de que é preciso estabelecer, conhecer as leis de funcionamento do fenômeno humano. Bom, nós temos uma forte influência do positivismo no movimento republicano brasileiro, tanto que a nossa bandeira tem esse lema aqui: ordem e progresso. Augusto Comte, em suas várias teorias, preconizava que era preciso estabelecer uma ciência que entendesse de que maneira funcionava o ser humano, porque era preciso prever para prover.
A ideia aqui é descobrir quais leis estabelecem o funcionamento das coisas, principalmente o funcionamento da cultura humana, para que fosse possível estabelecer condições de previsibilidade. Como a lei física, a lei do movimento, uma equação matemática que estabelece regularidades para o comportamento humano. Logo, aqueles comportamentos que não se enquadram nessa regularidade seriam tidos como inferiores ou desviantes. Isso faz com que, de alguma forma, no positivismo, o foco, a meta a ser atingida era sempre a cultura europeia. O positivismo, ele é fortemente pautado por um etnocentrismo. O etnocentrismo é você tentar entender o outro a partir da sua realidade e não entendê-lo na sua realidade própria, não compreendê-lo a partir do modo como ele vive, do modo como a comunidade dele constituiu as relações entre si e as relações com a natureza. O positivismo partia desse princípio, de que todos deveriam atingir o desenvolvimento europeu, de que o estado positivo, o estado científico, o estado tecnológico era o grande avanço da humanidade. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Bom, nós continuando aqui, a ideia de ordem e progresso de Comte era a ideia de que havia uma estática social e uma dinâmica social. O que é que Comte queria dizer com isso? O estudo da estática social seria o estudo que buscaria desvendar as condições de ordem de uma sociedade. Quais as leis que garantiam que uma sociedade permanecesse coesa. E, no estudo do progresso ou da dinâmica, ele buscaria entender quais as leis de desenvolvimento, de evolução de uma sociedade humana. O grande problema aqui é de que o ser humano é imprevisível. A depender, seres humanos em mesmas localidades, em mesmos ambientes, grupos diferentes desenvolveram culturas diferentes, modos de classificação diferentes, jeitos de se vestir, formas de alimentação completamente diferentes. Não há como estabelecer uma padronização do gênero humano, mas cá no século XIX essa era a ideia. E o padrão a ser atingido, novamente, era o padrão europeu. Como se o ser humano fosse único e todos devessem atingir. Tanto que aqui, durante muito tempo, isso aqui foi usado como desculpa para a colonização e para o imperialismo europeu. Chegava a se dizer do fardo do homem branco, que ele deveria carregar a civilização nas costas e arrastar seus irmãos para a civilização. E isso serviu de desculpa para as maiores atrocidades já vistas na humanidade, como, por exemplo, no Congo belga, onde o rei Leopoldo ordenava o corte das mãos daqueles que não atingiam a cota de borracha, já que o Congo era uma grande fazenda de borracha do rei Leopoldo I. Muito da riqueza da Europa deriva da exploração, com a desculpa da colonização e do imperialismo, com a desculpa de estou levando a civilização a eles. A gente já ouviu esse discurso em algum lugar. Essa desculpa fez com que a Europa enriquecesse muito e quebrasse, esgarçasse o tecido social dessas comunidades. A gente vai desenvolver isso melhor nas nossas trilhas e durante a nossa bibliografia. Até mais!